O verbo é a palavra. Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Nós estamos aqui uma vez mais para gravarmos nossos estudos bíblicos. Eu espero que esse áudio te encontre bem, encontre você bem, sua família bem. Vamos ler hoje apenas 4 versículos do capítulo 8, riquíssimo. Eu estou simplesmente absorvido pelo texto, sem compreender vários dos pontos, mas estudando e tentando compreendê-lo melhor para passar um pouco mais de conhecimento para você. Antes de nós falarmos, entretanto, os nossos recados, nós sempre deixamos aqui breves recados. O primeiro deles para que você compre a Bíblia 365. Você pode procurar com Marnone, você pode procurar na internet. Ela vai te ajudar a fazer a leitura do texto bíblico de maneira mais organizada e ordenada. Ela divide a leitura do texto bíblico diariamente por um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar muito a manter uma leitura sistematizada da Escritura. Faça isso, isso vai abençoar a sua vida. Além disso, nós temos aqui na descrição desse áudio todos os dias em que nós temos estudos bíblicos na igreja. Nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas e aos domingos nós temos a escola dominical. Procure um desses estudos para que você possa ter a sua vida edificada. E você sabe, nós lemos todos os dias um capítulo da Bíblia juntos e deixamos um breve estudo aqui, um áudio. Se você voltar na página da igreja, você no YouTube ou nos canais digitais, no Spotify, no Deezer, você vai achar múltiplos estudos. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Já fizemos todo o Novo Testamento, eu já perdi a conta do volume de estudos que nós fizemos. O volume é muito grande, mas ao mesmo tempo que é grande, foi muito abençoador para todos aqueles que participaram diretamente disso e eu tenho certeza que ele pode edificar a sua vida. Hoje eu vou ler Isaías 8, do versículo 1 até o capítulo 4. Eu vou ler só 4 versículos e hoje eu vou ler na Bíblia, na edição Revista Almeida atualizada, ok? Eu sempre leio na NVI, mas hoje eu vou ler na Almeida atualizada. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse ao Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Esse trecho ele é de uma riqueza absurda. Eu vou tentar falar aqui de maneira rápida nos poucos minutos que eu tenho. A leitura de Isaías está me deixando completamente surpreso, eu já falei isso aqui, e me surpreso pela minha incapacidade de compreender o texto e trazendo a consciência da necessidade de estudar. Me desculpe ser chato nisso, mas eu vou precisar repetir aqui diversas vezes. O livro de Isaías é complexo na sua essência, é complexo na sua natureza, o que só me leva à consciência mais plena de que, dada a densidade do livro, é impossível compreendê-lo sem gastar algum tempo de meditação e estudo. Então, gaste algum tempo de meditação e estudo para que você possa aprender. Isaías 8, de 1 a 4 é a continuidade do texto exposto no capítulo 7, que nós falamos no estudo de ontem, sobre a incredulidade de Acás. É um confirmar ainda mais enfático da palavra dita a Acás. O texto começa da seguinte forma: disse-me também o Senhor. Indica o início de uma fala de Deus e indica a especial importância e urgência dessa fala. Agora Deus não vai simplesmente falar pela boca do profeta. Ele vai pedir ao profeta que escreva em uma pedra de ardósia de bom tamanho para que fique visível às múltiplas gerações que vêm depois. A particularidade da tabuleta, o Schneider, que é um dos autores que eu estou usando para Isaías, eu vou colocar aqui uma vez mais, pedir para que ele fique referenciado aqui na descrição desse áudio. O Schneider vai dizer o seguinte: a particularidade da tabuleta que Isaías deve usar está no fato de que é impossível apagar o texto depois de ele ter sido registrado nela. A ardósia é mais durável que o pergaminho ou o papiro. Ele deve tomar uma ardósia grande para que o texto possa ser lido de longe e salte aos olhos dos passantes durante muito tempo.
Por que a palavra escrita? Porque Deus, que já havia dito no capítulo 7 de Isaías a Acaz a profecia de que ele daria a vitória a Judá sobre Samaria. E por que Deus pede para que o texto seja escrito? Bom, a palavra escrita, especialmente nesse caso, vai ser um documento permanente. E ela vai fazer sentido para gerações futuras, para que elas estudem essas declarações e para que elas entendam essas declarações. Então Deus dá uma ordem direta a Isaías que deve documentar que Deus destruirá os inimigos do norte, sendo que os assírios invadirão Damasco e Samaria e vão produzir o quê? Olha o que está escrito no versículo 1. Vão produzir rápido despojo, presa segura. Mas tem tanto ponto interessante nesse texto, mas algo tão interessante aqui, que é Deus é soberano, vai usar um povo estranho à aliança, vai usar os assírios para cumprir a sua vontade e vencer o reino do norte e salvar o reino do sul, salvar Judá. A desgraça vai vir rapidamente ao reino do norte. Vai ser rápido o despojo, será uma presa segura. Calvino vai dizer que com essas quatro palavras, que com essas quatro palavras, qualquer pessoa podia memorizar e levar consigo o sentido do texto hebraico, reconhecendo nelas a urgência da ira de Deus, para assim ser real e profundamente abalado pelo juízo divino. Essas palavras, portanto, refletem de maneira clara, de maneira enfática, o rápido juízo divino que virá sobre o reino do norte. A ardosa entalhada e exposta por Isaías vai tornar-se um documento jurídico. Ela vai se tornar um escrito, que é um documento jurídico que coloca a terra do norte à disposição dos invasores assírios, para que estes a despojem e a saqueiem. Portanto, é uma descrição clara, registrada de como o juízo acontecerá. É uma descrição clara e registrada de como Deus usará os assírios para castigar o reino do norte. E a pedra vai ficar como testemunha, além de ser testemunha de que Deus vai fazer e vai vencer o reino do norte, ela também será uma testemunha da incredulidade de Judá. Além de ser uma testemunha da vitória que Deus vai promover, ela também será uma testemunha da incredulidade de Judá. Você se lembra que ontem nós lemos como Acaz simplesmente disse, quando o profeta disse a ele que pedisse um sinal, ele disse que não pediria um sinal. E ele disse que não pediria um sinal, sendo completamente incrédulo àquilo que Deus estava dizendo. Portanto, a pedra, ela não vai ser só testemunha da vitória que Deus vai promover em relação ao reino do norte. Ela também será uma testemunha sobre a incredulidade do reino de Judá. No último parágrafo da página 150 do livro do Schneider, ele diz assim: novamente a pergunta para Judá é: o povo acreditará nesses anúncios promissores ou não? Se não, essa inscrição acabará se voltando contra Judá. A palavra de Deus também é escrita para que as gerações posteriores recebam testemunho de como Deus se posicionava de forma positiva em relação ao seu povo, e que toda a miséria posterior não tinha sido seu desejo, mas fora causada pela culpa do próprio ser humano. A inscrição não pretende trazer previsão alguma para o povo. Sua intenção é apenas um meio para proclamar publicamente que a sequência de eventos é algo pré-conhecido e pré-determinado pelo Senhor. Ao não crer em seu Deus, Judá assim se tornará, ele mesmo, objeto de rápido despojo, presa segura. Eu vou repetir isso. Ao não crer em seu Deus, Judá assim se tornará ele mesmo objeto de rápido despojo, presa segura. E é interessante que Deus não fala somente isso no versículo 1, mas ele, cumprindo aquilo que a lei diz, ele no versículo 2 diz assim: tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Eberequias. Isaías vai fazer como manda a lei. Ele vai trazer duas testemunhas que são fidedignas para que ele possa dizer a palavra. Isso está registrado em Deuteronômio 17, 6 e Deuteronômio 19, 15. E registrado o quê?
De acordo, dois homens são convocados para servir como testemunhas fidedignas, de acordo com Deuteronômio 17:6 e 19:15. De acordo com os procedimentos jurídicos do antigo Israel, uma sentença só entra em vigor depois de ter sido confirmada por 2 ou 3 testemunhas. E o testemunho vai além do que está escrito. Deus manda que Isaías dê ao seu filho o mesmo nome. Rapto despojo, presa segura. Olha que coisa incrível. O testemunho vai além do que está escrito. Diz assim no versículo 3. Fui ter com a profetisa. Curioso que aqui a esposa de Isaías é chamado de profetisa. E aí olha só, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rapto despojo, presa segura. O mesmo nome que Deus havia dito a ele, que era para informar sobre o que aconteceria ao reino do norte por meio da mão dos assírios. Deus diz que Isaías deve dar um nome do seu próprio filho sobre isso. Como a mensagem é para a salvação de Judá, o nascimento do filho de Isaías é emblemático nesse sentido. Há um encarnado que está vinculado à promessa de salvação a Judá. Veja que super interessante, eu fiquei simplesmente assoberbado quando eu li isso. Isso foi algo para mim que me chamou muita atenção. O nascimento, a promessa de salvação a Judá, ela não está somente escrita na pedra de ardosa. Ela será confirmada por meio de um encarnado, por meio do filho de Isaías, que vai receber o mesmo nome, que vai receber o nome de rapto despojo, presa segura. Olha que coisa interessante. Acas não acredita e isso é castigo para a própria Judá. Os versículos 5 a 15 do mesmo capítulo 8 vão mostrar esse castigo sobre Judá. Jesus vem para os seus e eles não os recebem. Ainda assim, a mensagem para a salvação de Judá estará escrita na pedra e, ao mesmo tempo, estará manifesta por meio de um encarnado, por meio de um Emanuel, por meio do Filho, do próprio Isaías. O texto é riquíssimo. O Senhor promete salvação a Judá, Acas não crê, Judá não crê, a promessa é selada em um encarnado e essa promessa é escrita e é encarnada. Por isso eu dei o nome desse título, desse estudo de hoje, de O Verbo é a Palavra. Nós deveríamos ter bastante atenção quando alguma coisa está escrita na Bíblia. E essa mesma escritura, ela faz e traz testemunho de início a fim do Verbo, o Verbo que se fez carne. Isaías é instado por Deus a escrever na palavra e, mais do que isso, é instado para que possa ter um próprio filho, um encarnado, que represente a promessa de salvação de Judá. E embora Judá não tenha crido nessa salvação, isso não faz com que a salvação não tenha sido fornecida e prevista por Deus. Da mesma forma, nós temos a palavra e nós temos o encarnado, que traz a nós a convicção da Escritura e que traz a nós a convicção da salvação. Nós deveríamos prestar mais atenção à palavra de Deus. Mas é difícil nós termos qualquer grau de compreensão da palavra se não procurarmos lê-la, se não procurarmos entendê-la. O texto de Isaías, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, me trouxe uma dimensão completamente diferente. Depois de ler e estudar, isso abriu os meus olhos para tantas coisas. A palavra, que é registro e é testemunha. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é registro de Deus, da bondade de Deus conosco, mas ela também será a testemunha para nós quando nós a desobedecermos, quando nós não prestarmos atenção nela. O encarnado, como aconteceu com o filho de Isaías, é um testemunho da salvação de Judá, mas também será para nós um testemunho de que nós não demos ouvido a ele, se nós assim o fizermos. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos dar mais valor à palavra, porque o Verbo, o próprio Deus, se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Que Deus te abençoe.